Olá, amados, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Silvânia Santiago. E nós vamos estar compartilhando com vocês, nesse momento, algo da palavra do Senhor, que com certeza abençoará a sua vida de uma forma maravilhosa. E eu creio que ao ouvir essa mensagem, você vai também sentir o desejo de compartilhar com alguém que porventura esteja precisando também dessa palavra. Amém? No livro de João, no Evangelho de João, no seu capítulo 8, no versículo 32, livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Quando conhecemos a palavra do Senhor, ela traz libertação, ela traz cura. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No Evangelho de João também, no capítulo 5, versículo 39, diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O assunto que eu quero falar nesse momento é sobre a questão de traição. Após uma pessoa ser traída, ela deve se separar ou ela deve perdoar? Qual deve ser a decisão mais correta, a decisão bíblica para isso? Diante de estar fazendo a campanha a respeito da família, o que mais nós temos visto são mulheres que entram para conversar comigo, falando a respeito de que são traídas, que os seus maridos estão traindo e que elas não sabem o que fazer. A gente percebe que as pessoas elas ficam marcadas após a traição, após essa crise no casamento, né? As mulheres, elas sentem dor, sofrimento, é muito atingido na sua autoestima, elas ficam com a autoestima baixa após uma traição, muitas ficam magoadas, rancorosas. Então, muitas mulheres casadas, ao serem traídas por seus maridos, elas procuram aconselhamento bíblico. Ou seja, elas querem saber o que a Bíblia diz a respeito do que elas devem fazer. E eu fui ver um pouco a respeito desse assunto e vi uma irmã chamada Paula Brits. Ela traz um estudo, ela traz um ensinamento aqui que vai esclarecer bastante. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Amém? Ela diz aqui no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 3, que é onde fala a respeito, né? Eu queria que você pudesse abrir Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 3. Segundo a vontade perfeita de Deus, nenhum casamento deveria ser desfeito. Como Jesus ele fala quando foi questionado pelos fariseus, que Deus uniu o homem e a mulher, sendo os dois uma só carne. Não deve haver separação no que Deus ajuntou. Aí, porém, pela dureza dos corações, Moisés autorizou, né? Moisés, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 24, a partir do versículo 1 e versículo 4, fala a respeito do divórcio que deve acontecer após o adultério. Então, diante desses questionamentos, né, diante dessas perguntas que nos vêm, eu achei bom a gente compartilhar um pouco a respeito desse assunto à luz da palavra, né, para que nós possamos entender a respeito da vontade de Deus, né, porque é vontade de Deus que a mulher tenha o seu marido e o seu marido tenha a sua esposa. E se houver traição, o que traiu cometeu um pecado.
que trará com certeza as suas consequências. Quem trai, quem comete o adultério, comete um pecado e tem as consequências deste pecado. Amém? Porém, cabe à pessoa que foi traída, no caso, se a mulher foi traída, né, ou vice-versa, ela que vai decidir. Ela vai decidir se vai se separar ou se vai perdoar. Amém? Provavelmente, né, geralmente logo quando a pessoa é traída, ela descobre da traição, ou ela pega o seu esposo na traição, ou alguém comenta, fala a respeito de que viu, de que presenciou isso, provavelmente a decisão tomada de primeiro, né, o primeiro pensamento que vem ao traído é: vou me separar, eu vou deixar, eu não quero mais, ele não me merece. Eu posso imaginar o quê? Que a pessoa deve repetir isso várias vezes. Não dá mais. Isso muitas das vezes embaixo de choro, de raiva, de ódio. Porque tem pessoas que sentem até ódio, raiva, vontade de matar. Né? Eu já ouvi pessoas testemunhando: eu tive vontade de matar, pastor. Eu tive vontade de esganar. Os dois. Alguns dizem que não, eu senti vontade de matar a mulher ou o homem. Entendeu? Então, essas frases são repetidas várias vezes embaixo de muita gritaria, muito choro, muita raiva. Né? Vou me separar, vou deixar, não quero mais. Então, a opção pela a separação não configura pecado. Não é pecado quando há o adultério. Pois está escrito que poderão se separar neste caso. Né? A palavra fala que pode se separar nesse caso. Mas mesmo com toda a humilhação sofrida, eu acredito que essa decisão merece ser vista, revista várias vezes, deve ser analisada, pois com certeza mudará a vida dos dois. E se tiver filho, aí é que a situação fica mais complicada ainda, né? Então precisa ser analisado, precisa ser visto realmente se essa é a melhor opção. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar é convicção e amor. Quando alguém vem me contar histórias de maridos, né? Eu estou falando marido, mas acontece também com homens, viu? Homens que são traídos, homens que me procuram para falar a respeito do que está acontecendo no seu casamento. Tem homens também que são traídos. Claro que a proporção de mulheres que são traídas é bem maior do que a mulher traindo o homem. E eu sempre penso em duas coisas: amor e convicção. Se a pessoa ama a outra, ela tem um grande motivo para lutar por aquele casamento, por aquela pessoa. E segundo, a convicção. Ela tem convicção de que aquela união foi no Senhor, que aquele casamento foi de Deus, foi Deus que os uniu e que ela deve lutar e perseverar em oração por aquele casamento. Vamos ver o fruto da decisão da separação. Quais são os frutos dessa decisão de separar? Eu vou me separar. Os frutos são dor, sofrimento prolongado, rancor, mágoa. A pessoa pode tentar recomeçar uma vida nova, mas não será a mesma coisa. Eu já ouvi pessoas me falarem que se separou do marido, que foi traída, que o marido deixou por ter outra pessoa, e elas tentaram recomeçar a sua vida com um novo relacionamento, mas me falaram, não foi a mesma coisa. Algumas até se arrependeram, devia ter lutado pelo meu esposo. Eu devia, porque assim como o meu esposo tinha defeito, esse também tem. Talvez em outras áreas, às vezes até na mesma área, infelizmente, né? Uma separação, ela traz uma dor tão ou mais forte que a dor que é gerada pela traição. Então,
a separação não vai ser o alívio do seu dor, do seu sofrimento. Nem sempre vai ser assim, né? Eu me separo, estou livre, refaço minha vida, e é bola para frente, e eu não quero nem saber, cada um vai para o seu canto, achando que pronto, separou, me livrei da dor, me livrei do sofrimento. Mas só que existem pessoas, amado, que após se separarem, elas passam por um momento tão terrível. Há muitas que entram até em depressão. Porque ela pensa que se livrando daquela pessoa, se livrou do sofrimento, se livrou da dor da traição. E algumas percebem que a dor da separação está sendo até mais forte ou até pior do que a dor da traição. Filhos de um casamento destruído geralmente sofrem complexo de rejeição e têm dificuldade para se relacionar, né? Elas têm dificuldade para até construir a sua família devido à situação que elas presenciaram no casamento dos seus pais. A segunda opção é a opção do perdão. A primeira é a separação, a segunda opção é o perdão. A opção do perdão é com certeza a opção difícil de ser tomada. Vamos dizer, a decisão mais difícil, perdoar. Você pode se perguntar, como assim perdoar? Ele me traiu, ele me rejeitou, ele não me respeitou, então não tem perdão. Eu posso te dizer que, sem sombra de dúvida, quem tem perdão, quem tem o perdão, sim, ele pode estar liberando. Se você tem amor no seu coração e entende o que é perdoar, você consegue sim. Porque o perdão é uma decisão que você pode tomar. Quero dizer aos amados que estão me ouvindo nesse momento, que o perdão, ele vai além de uma frase que você possa dizer. O perdão, ele tem um poder tão maravilhoso que ele pode reconstruir a vida de um casal, pode reconstruir uma família. Eu conheço casos de famílias que foram reconstruídas, restauradas, mesmo após uma traição, mesmo após uma situação de crise mesmo, conjugal. Eles voltaram a se amar, eles se perdoaram e seguiram em frente. Perdoar alguém que você ama e que te causou dor não é simples, não é rápido, não é fácil. Realmente é algo demorado, doloroso, leva-se um tempo, precisa da dedicação de ambos, não é só daquela pessoa que decide perdoar, vai também a questão do outro, né? Precisa ser um esforço de ambas as partes. É difícil quando a pessoa traiu, ela não se arrependeu, ela não deixou a traição e a outra parte se sente na obrigação de perdoar e de manter o casamento. Aí eu digo, essa já é quase impossível, porque você foi traída, continua sendo traída e a pessoa não se arrependeu, não deixou. Aí você vai decidir continuar? Tem essa questão aí, viu, amado? Eu sou bastante sincera. Tem que haver realmente muito Deus na vida dessa pessoa, muita oração, para ela suportar até eu ver Deus transformar a vida desse esposo, a vida desta pessoa. Amém? Mas Deus não nos dá um peso maior do que nós podemos suportar. Amém? Se Deus tem um propósito no relacionamento de vocês dois, no casamento de vocês dois, Ele vai pegar junto com você, Ele vai te ajudar e Ele vai te dar vitória. Nesse caso, perdoar não é permanecer casado e viver amargurada, triste, magoada, rancorosa, rixosa, né? Aquela pessoa que diz, eu perdoo, vamos continuar casado.
Mas na primeira oportunidade joga tudo, né? Lança tudo na cabeça, na cara do outro, e diz, eu não perdoei, eu não esqueci não, viu, do que você fez. Eu lhe perdoei, mas não esqueci. Tudo bem. Mas não é uma coisa que você vai estar lembrando, sentindo dor, raiva, rancor. Isso aí mostra que não foi um perdão. Foi uma mera frase ou uma decisão de se manter casada. Às vezes mantém um casamento de aparência, né? Diz que está junto, está casado, mas não vive como casal. Isso aí, meu irmão, não sei no que isso edifica, né? Nesses casos, perdoar não é permanecer casada e continuar vivendo amargurada, triste, né? Ou magoada com o esposo, deixando de fazer sexo, algumas tiram, deixando de dar atenção e carinho. Isso não é perdão, é um tipo de separação. Não separou o corpo, mas estão separados matrimonialmente, né? Não deixou fisicamente porque moram na mesma casa, ou dormem na mesma cama, ou dormem no mesmo quarto. Mas isso é uma separação, sim. Quando você continua magoada, amargurada, continua sem dar atenção, sem dar carinho, sem prestar a atenção como esposa, como mulher. Perdoar, amados, é enfrentar de frente a dor junto com o seu marido, escrever uma nova história de amor mais forte que a anterior, com bases sólidas de respeito, lealdade, carinho, cumplicidade, fidelidade. Perdoar aqui é lançar no mar do esquecimento, como o Senhor faz conosco a respeito dos nossos pecados, né? Ele lança no mar do esquecimento. Então você vai lançar no mar do esquecimento do Senhor a traição e não ir mais lá pescar nem pegar com anzol, amém? É recomeçar a sua vida e a sua família sem hipocrisia, mas fazendo tudo o que estiver ao seu alcance, ou seja, ao alcance dos dois, para manterem unidos no amor de Deus. Quais são os frutos? O fruto dessa opção, dessa decisão, podemos dizer assim, a decisão de perdoar. O fruto que você vai ter é o testemunho do perdão que vem de Deus. A família restaurada, que certamente servirá de exemplo para tantas outras famílias. O conhecimento do amor num outro nível. A vida alegre, sem ressentimento, a quebra de cadeias de ódio, amargura, de rancor. Tudo isso é fruto desse perdão, dessa reconciliação. Filhos entendendo e vivenciando o princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico? Do perdoar, né? Quando tudo anda bem, o mar é de rosas. Feições logo se revelam sempre a sorrir. Meros fatos escolhidos, razões que se encantam. Mas quando alguém te ferir ou te desagradar, não te deixes abater. Mostre o Deus que há em ti. Sabe qual é o Deus que há em ti, minha irmã? Sabe qual é o Deus que há em ti, meu irmão? É o Deus que perdoou nossos pecados. E o Deus que vem perdoando os nossos pecados desde Adão e Eva. É o Deus que perdoou Davi quando ele cometeu o adultério e assassinato. É o mesmo Deus, amado, que mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos libertar e redimir e nos salvar. Amém?